O nosso futuro é mais promissor do que você pode imaginar. E depois desse vídeo você verá o mundo de maneira diferente. O ser humano se acha a última Coca-Cola do deserto ou a última bolacha do pacote. Mas lembre-se que a última bolacha do pacote pode ser aquela toda quebrada. E a Coca-Cola pode estar bem quente. Recebemos visitas constantes de OVNIs e aparentemente não temos ideia de quem são eles. Mas podemos classificá-los em seus níveis evolutivos, tanto em tecnologia como em evolução espiritual. E aí que entra a escala de Kardashev. Vou mostrar onde cada um deles está e principalmente onde estamos. Bora pro vídeo! Antes de falar da escala, eu quero comentar uma coisa muito interessante. Querem nos fazer pensar que os OVNIs não existem. Mas veja só isso como é interessante. No dia 16 de julho de 1969, o governo dos Estados Unidos aprovou uma lei chamada Lei de Exposição Extraterrestre, vigente até hoje, inclusive a qual proíbe qualquer cidadão de manter contatos com seres extraterrestres e seus veículos espaciais. Qualquer indivíduo culpado de tal infração, ou seja, ter contato com extraterrestres ou aproximação com OVNIs ou UFOs, poderá pegar até 1 ano de prisão e ainda pagar uma multa de $5.000. E saiba que toda pessoa que tenha sido exposta a essa situação poderá ser colocada em quarentena sob vigilância armada pela administração da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, e sem direito a nenhuma audiência jurídica. Saiba que esse tratamento é igual ao que se faz com os terroristas daquele território. Mas veja bem, se eles alegam que os extraterrestres, as naves OVNIs não existem, por que então essa lei? Eita, quanta informação e desinformação, hein? Porém, há estudiosos que pensam diferente e nos ajudam muito com seus estudos. Um deles foi Nikolai Semenovich Kardashev, astrônomo russo que em 1964 criou a teoria conhecida como escala de Kardashev, que recebeu seu nome obviamente. Ele propõe que o status de uma cultura depende principalmente da energia e tecnologia. A escala de Kardashev foi criada para funcionar como um sistema de avaliação de civilizações alienígenas hipotéticas, que divide em diferentes categorias, com base na energia que eles possam produzir, controlar e utilizar. Portanto, quanto mais energia produzir, mais tecnologicamente avançada a sociedade seria. A versão original apresenta apenas 3 tipos de categorias, mas hoje já conta com mais 3 outras civilizações na escala. Carl Sagan, inclusive, classificou a nossa evolução frente a essa escala, e eu vou ampliar ainda mais essa ideia. Mas e quanto à espiritualidade deles? Olha, fique tranquilo que eu não vou criar a escala de Ventura. Eu vou apenas ampliar a ideia com comparações muito intrigantes da espiritualidade e dos níveis evolutivos deles. Então, vamos para a escala inicial criada por Kardashev. Começa com a civilização tipo 1. Uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de um planeta. Energia esta que pode vir de qualquer fonte, seja ela eólica, solar, energia cinética, etc. Nesse nível de evolução, a civilização seria capaz até mesmo de aproveitar a energia gerada por vulcões, terremotos, tempestades, furacões e outros fenômenos de grande porte da natureza. Veja esse OVNI entrando no vulcão Popocatépetl. Eles ainda teriam a capacidade de controlar a temperatura e o clima do planeta sem dificuldades. Aliás, veja essa nave em meio de tempestades. Agora um ponto interessante.
é que essa civilização nesse nível tecnológico não significa que há desenvolvimento espiritual expressivo. Pode até haver, mas não há garantia disso, uma vez que o desenvolvimento tecnológico pode caminhar separado da espiritualidade. Eles podem simplesmente ter tecnologia, mas não uma espiritualidade mais elevada. E é esse nível tecnológico que nós devemos alcançar em alguns anos. Mas espero que espiritualmente estejamos melhores que hoje. Caso contrário, poderemos usar essa tecnologia para nos destruirmos. Agora, a civilização tipo 2. Uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de uma estrela, com capacidade de alterar qualquer coisa dentro do sistema solar. Como, por exemplo, mover planetas de órbitas ou aproveitar toda a energia potencial, além da energia da estrela e dos planetas que a orbitam. Aliás, vejam essas imagens de OVNIs pegando energia do Sol. E agora, o terceiro tipo da escala, a civilização do tipo 3. Uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de uma galáxia, com capacidade de alterar qualquer coisa dentro dela. Um exemplo é mover sistemas solares de suas órbitas, formar ou destruir estrelas, fundir ou dividir estrelas, usar planetas como blocos de construção para algo maior, e aproveitar a energia potencial de supernovas e hipernovas. Também eles teriam formas de aproveitar a energia dos buracos negros ou quasares e qualquer coisa relativa à manipulação possível com uma galáxia. Vejam essa nave avistada em Júpiter, que tem o tamanho da distância entre São Paulo e Londres, mais de 5.700 quilômetros. Espera-se que nesse nível tecnológico a espiritualidade esteja mais avançada que a tecnologia. Mas essa escala foi ampliada e olha só que interessante. Foi incluída nela a escala da civilização tipo 0. O tipo 0 descreve uma civilização que ainda não conseguiu utilizar toda a energia disponível em seu planeta. E, além disso, também não conseguiu deixar o seu planeta. E se você pensou que esse é o tipo em que a humanidade se encaixa, acertou. A nossa civilização é capaz de aproveitar a energia do seu planeta, mas não em todo o seu potencial. Para nós ainda falta controlar com mais eficiência as reservas de energia, sem contar que ainda não podemos controlar o clima. Mas calma, não precisa ficar triste. A boa notícia é que, segundo o físico teórico Michio Kaku, faltam apenas 1 ou 2 séculos para chegarmos ao tipo 1. Mas, se a transição planetária realmente chegar, a nossa civilização terá uma aceleração espiritual. Segundo as teorias, essa aceleração será o ápice da nossa civilização. E aí poderemos receber as tecnologias dos nossos irmãos galácticos, sem termos a utilização para fins nefastos. Outro ponto que eu desejo abordar é sobre as raças que nos visitam. Elas têm tecnologia, mas nem todas elas são evoluídas espiritualmente. Basta olhar os Greys, os Reptilianos e os Draconianos. Eles têm tecnologia, mas a espiritualidade não acompanhou esse desenvolvimento. São bélicos, conquistadores e dominadores. E segundo dizem, estão aqui nos dominando, influenciando há muitos anos. Inclusive, se tudo o que se fala deles for verdade, nos fizeram ser como somos hoje, agir como agimos e manter o nosso pensamento sempre longe de algum ponto espiritual mais elevado. Não podemos esquecer que vivemos em uma densidade de terceira dimensão, e eles podem ter atingido outra densidade, como a quarta, por exemplo. Mas o grau de evolução espiritual é ainda bem primitivo como a nossa. Bom, eu já falei dos tipos 0, 1, 2 e 3. Agora vamos falar de outros tipos. E olha só como é chocante. Civilização do tipo 4. Uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de um universo. Basicamente, a capacidade de uma civilização assim são inimagináveis, podendo-se especular alterações até no tempo e espaço. E aí pode ser que se enquadrem alguns daqueles que dizem estar nos visitando. Há até a possibilidade levantada de que algumas dessas visitas sejam de nossa própria civilização já evoluída e com algumas centenas de anos à nossa frente. Acredita-se que eles, ou nós do futuro, visitam o nosso planeta para observar e acompanhar os eventos históricos que marcaram a nossa civilização. Ou seja, a deles, né, já que somos nós no futuro. Bom, é meio confuso, mas eu sei que você entendeu. Pode ser inclusive que esteja em uma densidade diferente da nossa, como a quarta densidade ou ainda a quinta densidade. E eles têm a capacidade de se materializar ou não, dependendo dos seus objetivos. Talvez até tenham que se manifestar na terceira dimensão para poderem observar melhor
os nossos avanços e a nossa história. E agora, a civilização do tipo 5. Uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de vários universos, partindo do pressuposto que o universo que habitamos é apenas um entre vários outros, como defendem algumas teorias de multiversos. Olha, é até difícil imaginar as capacidades de uma civilização assim. Podem já ter alcançado uma evolução espiritual muito grande e poderiam ser os seres que trabalham influenciando a nossa civilização para o despertar espiritual. Eles seriam seres que atingiram dimensões muito superiores à nossa, sejam de quinta dimensão ou ainda acima. E agora, a incrível civilização do tipo 6. Seria uma civilização que viveria fora do tempo e do espaço, sendo capaz de criar e destruir universos muito facilmente. Se o tipo 5 já era difícil de imaginar, a civilização tipo 6 é muito mais. Poderia até ser colocado aqui o conceito de divindade para essa civilização, que faria literalmente qualquer coisa. Eles já não teriam corpos físicos, se manifestando apenas como consciência. E agora vem as perguntas. Seriam eles os criadores do nosso mundo, do nosso planeta? Seriam eles que colocaram a Lua como satélite no planeta Terra? Seriam eles os seres que governam todos os universos e galáxias, que fazem tudo ser como é e funcionar harmonicamente? Esses seres que compõem as civilizações do tipo 4, 5 e 6 podem estar nos influenciando positivamente para darmos esse passo tanto tecnológico como espiritual. Os meus estudos sobre a espiritualidade me mostraram que o ser humano da Terra tem certas qualidades que nos permitiriam ter uma evolução espiritual muito grande. Nós nos tornaremos capazes de criar e orientar outros seres em estágios menos avançados de consciência que nós. Nós seríamos como os que estão nos influenciando hoje e poderíamos conduzir outros que estariam no estágio de sua jornada igual à nossa, que já superamos, ou que ainda iremos superar. Eu espero que você tenha gostado dessas comparações e das minhas observações quanto à evolução espiritual. Temos ainda um longo caminho pela nossa frente, de milhares ou até de milhões de anos. Mas enquanto isso não chega, me acompanhe para saber o andamento da nossa evolução. Abraços, sucesso e até o próximo vídeo.